Você já se sentiu deslocado? Como se não pertencesse a um determinado lugar? Ou como se Deus ele tivesse um propósito para todo mundo, menos para você? Talvez essa seja uma pergunta pertinente de muita gente que nunca teve coragem de fazer em voz alta. Ainda existe um lugar para mim? E é sobre isso que nós vamos conversar hoje no nosso Espaço Jovem. Então, não sai daí, fica com a gente, porque este programa foi preparado especialmente para você. Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Tenho certeza que em algum momento da nossa vida, todos nós já tivemos a sensação de estar no lugar errado. E às vezes isso acontece depois de uma decepção, depois de uma escolha errada, ou simplesmente porque nos comparamos com outras pessoas. E é sem perceber que começamos a acreditar que não somos capazes ou que Deus já não tem mais espaço para nós. Mas será que isso é realmente de verdade? E para conversar conosco sobre este assunto, nós estamos recebendo hoje o evangelista Silas Oliveira, que também é formado em Direito. Seja muito bem-vindo. Senhor Maíra, é um prazer estar aqui no Espaço Jovem, com você, com os jovens, participando desse momento tão especial. Olha, obrigada pela disponibilidade, viu? Amém. Por estar aqui hoje, que eu sei que a agenda é muito concorrida e está sempre ocupado, mas muito obrigada por estar aqui. E eu estava dizendo nos bastidores, para mim é uma honra, viu, minha gente? Tá aqui do lado do evangelista Silas, que Deus abençoe a vossa vida. A honra é toda minha, um prazer, me senti muito estimulado, muito agraciado de estar falando dessa temática. Sim. E com você o programa fica mais leve, né? Que então, o senhor eu vou aqui já pegar o gancho, tá ali, né, no Templo Central, na campanha. O Templo Central que eu tô falando é ali aquela região, para o pessoal que não entende ainda, que está assistindo, mas não entende o que é Templo Central, é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que fica ali situada na Avenida Cruz Cabugá. Correto. Correto. E o seu trabalho é com jovens. Os jovens. Operamos com o pastor presidente lá no templo, na congregação Templo Central. Que o Templo Central, eu preciso fazer essa explicação. Sim. É o local dos congressos, é o local da EBO, é o local dos eventos do Estado, mas também existe uma congregação lá. Então tem o coral, tem a orquestra, a União de Adolescentes e Coral Jovem. O pastor, já há 3 anos, nos pediu para estarmos cooperando lá com o Coral Jovem e com a campanha evangelizadora. Olha aí, minha gente. Então, hoje, vamos lá, hein, juventude? Tirar assim a casquinha feita a laranjinha, que a gente vai aprender tudo hoje. Também está aqui conosco para fazer essa participação ainda mais brilhante, a nossa cantora da Bereia, do casting da Bereia Music, Isli, que é uma grande amiga minha. Que Deus abençoe. Amém, amiga. É um prazer estar aqui juntamente com vocês, né, com o nosso evangelista. A gente fica muito grato, né, quando o pastor abre essas portas, né, tanto para os jovens também. Fui uma jovem, ainda sou, né, uma senhora jovem agora. Muito feliz de estar aqui, rever, né, nossos amigos e adorar um pouquinho ao Senhor aqui junto e aprender muito. Creio que eu também vou aprender muito hoje com vocês. A parte mais importante é Jesus, depois é aqui, ó. A juventude, a nossa plateia que está aqui. Muito obrigada por vocês terem vindo. Estão gostando da experiência? Sim. Eu já vi que tem uns rostos aqui, gente, que já vieram, né, Fernando? Aqui. Mas as outras pessoas, eles são ali da região de acampamento, né, do Curió. Então, eles estão aqui para abrilhantar ainda mais esse momento, tá? Essa conversa, para ajudar aí a gente. E a gente vai sanar as dúvidas de vocês, tá bom? Amém ou não amém? Amém. Nós já vamos começar com essa pergunta, porque quando a gente se sente deslocado, quando a gente se sente não pertencente a um determinado ambiente, penso eu, qual é o sentimento por trás disso aí, né? Qual é o sentimento? Eu não me sinto parte daqui, eu queria tanto me sentir, mas eu não me sinto parte daqui. Por que esse sentimento ele existe? Maíra, antes de tudo, esse sentimento de não pertencimento, ele é absolutamente normal, comum. Se alguém está passando ou sentindo isso, não é uma coisa de outro mundo, é normal acontecer. Então, o não pertencimento, isso aí
seja num contexto cristão ou secular, na faculdade, no ambiente de trabalho, vai acontecer. Enquanto existirem pessoas e relacionamento pessoal, você pode se sentir pertencente ou não, né? Vamos falar do contexto cristão. Nesse contexto, a gente falando da igreja, podemos abordar na seguinte perspectiva. Eu me sinto pertencente à igreja em que eu faço parte, ao grupo, à congregação. Talvez nos assistam pessoas que não são evangélicas, Sim. ou pessoas que saíram da igreja, que estiveram cantando no grupo jovem, participaram do evangelismo na campanha, de uma classe na EBD, mas por alguma coisa que aconteceu, saiu, se entristeceu, mas ainda assim vem um pensamento, um sentimento, será que se eu voltar eu vou ser bem recebido? Será que há lugar para mim? Eu lembrei que no Evangelho de João, capítulo 14, Jesus disse assim, na casa de meu pai tem muitas moradas. É claro que ele está falando do céu. Sim. Então, pegando esse contexto em que Jesus fala do céu, que há moradas e há lugar para todos que são salvos, nós podemos dizer que a igreja, que é o ambiente em que todos que estão ali buscando o céu, também é um lugar em que há lugar para todos. Eu costumo dizer, eu sempre digo com alguns jovens e irmãos obreiros que conversam comigo, que o que afasta uma pessoa de um ambiente saudável, de uma convivência da comunhão, é o pecado. Isso aí é inegociável. Sim. Porque não há como haver comunhão se há o pecado, né? O puro não se mistura com o impuro. Mas não sendo o pecado, há sempre espaço para ser aproveitado, para você se sentir pertencente. E na igreja a gente pode participar de inúmeras formas. Podemos ter esse espaço, não é? Eu lembrei do filho pródigo. Sim. Né? O filho pródigo estava na casa do pai, tinha tudo, saiu. Quando ele saiu foi quando ele percebeu o que ele tinha. Mas aí o que veio na mente dele? Quando já estava no pior, no limite, ele disse, se eu voltar, será que meu pai me recebe? Vem esse sentimento, será que ainda é espaço? Como é que ele vai me enxergar? Como é que eu vou ser recebido? Mas ele tomou a decisão. Porque ele tinha pego tudo, né? Sim, sim. Me dá tudo, que aí dentro não vai ter nada E mais. veio o sentimento de vergonha por algo que ele fez. Eu acho que muito do sentimento de não pertencimento nesse contexto é a vergonha por alguma falha, por algum problema. Sim. Mas graças a Deus que nós servimos a um Deus que dá novas oportunidades. É dele. Né? É um Deus que sempre está pronto. Nós não somos, gente, copos descartáveis. Eu pego um copo, bebo água, ali aquele copo não sirvo mais, eu amasso e jogo no lixo. Deus não nos trata assim. Eu diria que ao invés de um copo, nós somos um vaso na mão do oleiro. O vaso se quebrou, lembra lá de Jeremias? Aí o oleiro disse, não tem problema, eu vou refazer. Resumindo, voltando para o filho pródigo, ele voltou. E quando ele voltou, o pai o abraçou. Aí vem a parte do acolhimento, né? O abraço, o beijo, o reconhecimento. Não importa o que fez, não importa o que aconteceu, mas ele trouxe de volta, fez uma festa. E aí eu queria aproveitar e tocar neste ponto, porque a igreja ela tem um papel muito relevante em criar um ambiente de pertencimento. Eu vou começar falando do contexto de quem não serve a Jesus ou quem está afastado. Nós precisamos promover trabalhos como já existem, para que essas pessoas estejam na igreja e sejam recebidas. E uma vez que aceitem a Jesus, elas possam se sentir participantes. Ouvi certa vez de um pastor que em um culto evangelístico foi pregado e ao final, como de costume, tem alguém aqui que quer aceitar Jesus e uma pessoa veio, a igreja deu glória, os irmãos falaram em línguas estranhas, fez a oração, terminou o culto, foi impetrada a bênção apostólica e quando terminou, o pastor disse que olhou e aquela pessoa que aceitou a Jesus, ela estava só ali na frente. Os irmãos, cada um pegou a sua Bíblia, foi para casa e ele, e agora? Realmente, qual o sentimento de pertencimento para uma pessoa que está assim? Sim. A igreja tem esse papel importante de abraçar, de dar a mão. Estamos falando inicialmente num contexto de alguém que não é cristão, mas até na nossa convivência diária. Igreja é lugar da gente adorar, mas é lugar da gente praticar a comunhão. Gente, não é só o cantar. A gente geralmente nos cultos tem um momento da apresentação dos visitantes e depois a gente canta, né? Visitante, seja Eu gosto do quê? Aperte a mão. Aperte a mão do seu irmão.
Isso é bom, isso é eu vou dizer assim, um quebra-gelo, porque às vezes a gente está tão focado que chega, não fala, não dá a paz do Senhor, não cumprimenta, não pergunta, não estimula. São essas, eu estou falando de práticas. E esse período pós-pandemia, né, pastor, também, que a gente ficou meio... Claro, isso aí afastou um pouquinho as pessoas, mas situações como essas que são naturais à igreja. Igreja é isso. Igreja é olho no olho, é abraço, é perguntar como é que está, é ter o sentimento de pertencer. Eu vou só concluir essa resposta contando o exemplo de um jovem que coopera conosco lá no Templo Central. Recentemente, ele e suas irmãs passaram por um momento muito difícil. A mãe deles estava com câncer e chegou a falecer. E no dia do falecimento, quando ele recebeu a notícia, lógico, você recebe a notícia que a mãe faleceu, o seu mundo desaba, você fica sem chão. E aí ele, sem saber o que fazer, ele morava perto lá do Templo Central, ele correu para o Templo Central. E quando ele ligou para mim, aí eu perguntei a ele, você está onde? Ele disse, eu estou aqui na superintendência das escolas dominicais. Eu disse, mas por quê? Ele disse, olha, eu estou sem saber o que fazer, eu corri para a igreja porque eu sei que aqui alguém vai me ajudar. Refúgio, né? Alguém vai me dar, eu digo, coisa boa. Isso é igreja. A gente sabe que na igreja a gente vai encontrar lugar. A gente vai se sentir pertencente. Somos uma família. Somos uma família. Bem-vindos à família de Deus. Olha, tem aquela parte também que as pessoas pensam, meu Deus, se eu for para ali, olha a fulana como tá. Olha o lugar que ela já tá. Né? Porque às vezes fulaninha que é minha amiga se converteu primeiro que eu e ali já está na caminhada, já está ali na campanha, já está ali em algum grupo de louvor e já está, sabe? E aí você começa a se comparar, meu Deus, mas daqui para que eu chegue lá e daqui para que eu consiga ter essa intimidade toda, essa intimidade tanto com Deus, tanto com as pessoas. Sobre essa comparação, né? Como sanar esse tipo de comparação dentro do nosso ambiente? Sim, o problema da comparação é um obstáculo ao sentimento de pertencimento. Voltando ainda ao exemplo do filho pródigo, o que passou na cabeça dele quando estava voltando para a casa do pai? Sim. Primeiro, como é que, se o meu pai vai me receber? Eu creio que ele pensou isso. Segundo, e o pessoal que está lá? Qual vai ser o olhar deles, né? O sentimento de comparação em relação ao seu irmão. Seu irmão não saiu, seu irmão não fez o que ele fez, viveu sempre dentro da casa do pai. Mas vieram muitas perguntas na mente, a gente vivia uma época, Maíra, de comparações. Uma época em que nas redes sociais, se você abre o Instagram e você vai rolando o feed, vocês já perceberam que o feed ele é infinito, né? Você vai atualizando e você vai vendo fulano está em Paris, tal pessoa está comendo em tal restaurante, fulano casou e tal pessoa está fazendo uma viagem, comprou um carro, passou no concurso. E você vê a vida das pessoas, meu Deus, está todo mundo uma bênção, está tudo bem. E dentro do contexto de igreja, fulano foi apresentado, está cooperando como obreiro, tal pessoa está cantando, Deus está abençoando, porque geralmente não se posta tristeza, né? Tristeza não se posta só o lado bom. E já existem estudos e é comprovado de que se a gente fica visualizando só isso, vem uma tristeza. Não sei se vocês já sentiram isso, eu já senti. E você está na rede social e todo mundo está bem e você, poxa... Deus me esqueceu. Deus me abandonou. Eu tô um zero à esquerda, me permita a expressão. E você começa a se comparar. Quando você vai se comparando... Aí inevitável, né? Aí vem o sentimento, eu não pertenço, eu não sou igual a tal pessoa. Eu não vou, como você disse, chegar nesse nível, eu não vou alcançar. Como é que a gente pode combater isso, vamos dizer assim? Eu imagino que é a gente ter uma plena convicção dentro da gente, quem a gente é. Quem é que gera essa convicção? O Espírito Santo. Em Romanos 8, Paulo diz assim, que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, sempre que você se sentir triste, você estiver mal, estiver meio depressivo, poxa, todo mundo está bem,
O Espírito Santo vai falar o seu espírito, vai falar com o seu coração, lhe dizendo, você é filho de Deus. Não fique triste. Quer um título melhor do que esse, de filho de Deus? Né? É até uma música que a gente canta e diz, né? Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Como filho de Deus eu tenho identidade própria, eu sei quem eu sou. Quando a gente se reconhece assim, o segundo passo, eu sou filho de Deus e Deus me chamou para quê? Em que eu posso frutificar? Não é? Porque há esse sentimento, há esse pensamento de alguém dizer assim, tá certo, sou filho de Deus, mas eu sou bom em quê? O que é que eu posso fazer na igreja? Eu toco, eu canto, eu prego, mas se eu nem canto, nem toco, nem prego, nem apresento geografia, eu vou fazer o quê? Há lugar e há espaço para todo mundo. E às vezes a gente acha que Deus ele precisa falar exatamente com a gente, como que vai ser o chamado, como que vai ser o propósito, né? E às vezes a gente fica esperando, eu recebo sempre essas perguntas das pessoas, assim, elas falam assim, eu não sei qual o meu chamado. Sim. Eu tô deslocada, eu não sei qual é o meu chamado. Maíra, é muito fácil para você. Você canta, você tá aí, você faz isso, você já sabe, Deus já te direcionou. Mas a mim, Deus nem falou nada. Então, assim, tem pessoas que têm 30, 40 anos nesse processo com Deus e dizem assim, eu não sei ainda qual é o meu chamado, qual é o meu propósito. Como estar mais perto dessas pessoas e o que falar para uma pessoa dessa quando ela aborda a gente dessa forma? Descobrir em que vai ser útil, qual a chamada, né? Isso. Eu vou falar da minha experiência. Sim. Eu sou filho de pastor, cresci vendo meu pai pregar, sempre admirei. Tem uma foto minha, inclusive, eu com 5 anos de idade, em cima da cama do meu pai, ele saiu para o trabalho, para a igreja. Eu peguei o terno dele, claro que chegava no meu pé. Com a Bíblia dele, alguém viu essa imagem e tirou a foto. Eu sempre admirei. Mas chegou a adolescência e eu vendo as labutas, as lutas do dia a dia de um pastor. Entendendo melhor, né? Rapaz, eu não quero isso para mim, não. Quero correr disso, pregação e tal. E aí, meu pai me orientou, a mim e aos meus irmãos, disse, por que você não vai aprender um instrumento? Aí eu fui aprender, toquei teclado, né? Comecei tocando no conjunto musical. E aí eu me empolguei, gostei, disse, não, acho que é isso que Deus quer para mim, eu vou ser um tocador, vou ser um músico. Desenvolvi. E passei 5, 6 anos tocando no conjunto, toda a minha adolescência, juventude, e já na minha mente eu ficava aquilo, não, pregar, ser obreiro, isso aí não é para mim não. Só que às vezes vinha no coração um sentimento que eu não consigo explicar ao certo. Mas vinha o sentimento e corria e comecei a orar, ir para o círculo de oração. Chegava no círculo de oração de 8 horas da manhã, ficar orando até 11, até meio-dia. Eu tinha uma resistência muito grande aos eternos, enorme. Porque eu não me sinto pertencente a esses jovens que querem, né? Tem jovem que quer ser obreiro, usa terno, tem uns que usa terno prateado, aquele cintilante, o sapato dourado. Eu não me via assim como já um obreiro, não, eu gostava de tocar e gostava de buscar a Deus. E um dia a dirigente do círculo de oração, ela disse, você vai fazer a leitura no círculo de oração. Eu nunca tinha falado nada, nem saudação. Isso à tarde? Num período de meio-dia, né? Para 1 hora, que tem a palavra e depois a oração. E eu digo, meu Deus, eu nunca falei nada. Só que Deus naquele dia derramou uma graça. E eu que não tinha falado nada, eu falei 1 hora, eu lembro ainda do texto, Ezequiel 37. Aí eu falei, Jesus operou, foi uma bênção, e quando terminou, eu digo, rapaz, será que é isso mesmo? Fiquei na dúvida, aí depois que deu, aí todo mundo já começa, eita, aí chama pra aqui, chama ali. Eu lembro que um dia eu fui tocar em uma festividade de conjunto, e aí o escalado não veio, faltou. E o presbítero que estava lá, ele, do nada assim, 8h30, ele disse, meus irmãos, o escalado não veio, quem vai pregar? Eu olhou assim pro teclado, eu estava lá, vai ser irmão Silas. Eu, hã? É o quê? E fui pregar. Novamente, Deus foi dando graça, Deus foi manifestando lá a sua presença. Eu disse, não, aí veio um sentimento, agora está comigo, agora eu vou. Só que no finalzinho eu estava pregando sobre Moisés, a abertura do Mar Vermelho, né? E eu pregando, irmãos, e Deus, quando falou a Moisés, disse, Moisés, o que é que tu tens na mão, Moisés? Aí na hora de empolgado falar, eu disse,
Moisés respondeu ao Senhor, Senhor, eu tenho um machado nas minhas mãos. Aí o presbítero atrás, irmão Silas, não é machado não, é cajado. Aí eu fui corrigir. Sim, irmãos, aí eu voltei, né? E quando Deus falou com Moisés, Moisés, o que tu tens nas mãos? Quem disse que saía cajado? Só dizia machado. Só saía machado. Eu terminei a mensagem e não saiu cajado de jeito nenhum. Logicamente, o pessoal, principalmente meus amigos, os jovens, caíram na risada. Eu fiquei nervoso e quando, procurando terminar, terminei. Quando eu terminei, sabe aquele dia que a gente ouve aquele amém? Amém! Meu Deus. Bateu uma vergonha, eu disse, meu Deus do céu. Isso não é mais, isso não é para minha vida mesmo. Não é para minha vida não é. No outro dia, quando eu cheguei na escola dominical, os meus amigos, e aí, Machado, tudo bem? Eu digo, não é para mim não. Só que esse sentimento foi, eu acho que chamada começa com sentimento. Você vai fugir, vai correr, mas o sentimento vai ficar lá. Glória a Deus. Uma hora ou outra, você vai sentir como Jeremias sentiu, fogo ardendo no coração. Não tem como você fugir. E mesmo diante das decepções, é lógico que em uma situação dessa, que você passa uma vergonha, você, poxa, eu não me encaixo nisso, não dá certo. Mas Deus vai mostrando que a vida cristã é isso. Você vai errar, você vai cometer gafe. Quem nunca cometeu uma gafe aqui? Que alguém, depois que cometeu, poxa, não é para mim, eu não vou. Você tem a vergonha é tão grande que você quer sair daquele ambiente. Recomece. Tente novamente. Se está cantando, errou a letra, cante de novo. Glória a Deus. Se está pregando, errou alguma coisa, pregue de novo. O sentimento está lá. E ao longo do tempo, Deus vai criar os caminhos para que essa chamada ela seja evidenciada. Começa com o sentimento e Deus vai orientando. Até você entender. Chega a um ponto que você tem a convicção, Deus me chamou para isso. Você não tem como fugir. Não tem como fugir e vem a convicção no coração. Minha vida é para isso. Minha gente, a conversa tá boa demais, tá? Eu achei que o senhor não tinha essas coisas não, viu? Eu digo logo, esse negócio aí de pregar e errar, esse negócio de... O senhor já sabe, né? Porque quando o filho do pastor, a gente não acha que o filho do pastor, ele tem o direito de errar. Sim. Entendeu, né? Mas quando o senhor chega pra gente e diz assim, eu sou feito vocês. Eu também tô aí nesse barco e tô tentando chegar no mesmo lugar que vocês querem chegar. E a gente fica muito feliz, a gente tá meio que se sentindo pertencente. A conversa tá boa demais, mas esse bloco já está no fim. Vamos agora ouvir essa voz doce, meiga de Isley. Que Deus abençoe sua vida, vamos adorar a Deus. Cobre com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei. Sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei. Sobre as águas tu também
Deus. Diga: descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Jovens, jovens no coração de Deus. Nós estamos de volta com o nosso Espaço Jovem, hoje refletindo sobre uma pergunta que talvez muitas pessoas já fizeram. Será que ainda existe um lugar para mim? No primeiro bloco nós vimos que esse sentimento ele pode surgir por diversos motivos. Mas a boa notícia é que Deus nunca deixa de olhar para aqueles que Ele chamou. Nós vamos continuar essa conversa e nós vamos já direto para o nosso quadro. Onde é o meu lugar? Tela. Onde é o meu lugar? Escola, faculdade, trabalho, igreja, família. Olha aí. Vocês já se sentiram deslocados em algum desses lugares? Ó, vamos lá. Vamos fazer assim. Vamos fazer assim. Na escola, alguém já se sentiu deslocado? Levanta a mão. Não? Na faculdade, já? No trabalho? Já? Levanta a mão aí. No trabalho. Eles não estão levantando para o chefe não saber, viu? Na igreja. Na igreja. Alguém? Eu já me senti deslocada na igreja, ok? Família. Já? Uma festa de família ali. Já, não foi, Camila? Fernando também. Fernando foi todas. Fernando foi todas. Deixa eu fazer uma coisa aqui com vocês. Vocês vão... Alguém tem alguma história breve de deslocamento em algum lugar que vocês estavam, assim, tipo, não me senti pertencente a este local e tal. Uma historinha aí? Alguém tem? Acho que Fernando tá aí, por favor. Marcelina. Pega aí o microfone. Cadê o microfone? Tá por aí? Já tá do lado dele. Aleluia! Vamos lá. Você falou também sobre a faculdade, não foi, Gabriel? Você falou. Vamos lá. Onde você se sentiu deslocado? Algum desses lugares aqui? Diga aí pra gente. Em uma situação que você presenciou. Microfone ali. Falar no microfone. Vamos lá. Tá. Escolhi só um, né? Só um. Só um. Eu vou escolher a família. Tá, já se sentiu deslocado na família. Já. Quer falar sobre essa situação? Quero. Pode falar. Pronto. Aproxima mais o microfone. Isso. Ok. Pronto. A família é porque eu vim de um contexto onde não tinha muitas pessoas evangélicas. E aí a única pessoa evangélica era a minha avó. E meus pais não eram evangélicos. A minha avó que sempre me levava para a igreja. Mesmo numa família não sendo evangélica. Acontece muito isso, né? Aí o que acontece? Minha família, por não ser crente, sempre tinha reuniões, sempre tinham festas. E geralmente tinha bebida, músicas seculares, varava à noite, enfim. E você não varava, ainda é assim. Sim. E eu mesmo sendo criança, eu não sentia que pertencia aquilo era para mim. E eu era obrigado a ir por ser criança. Sim. Mas eu ficava ali e dizia, o que é que eu estou fazendo aqui? E nisso minha avó me levava para a igreja, tudinho. E eu ia para as festas e participava dos eventos com a família. Mas nunca ficava um vazio dentro de mim. Era o peixinho fora d'água, né? Eu não conseguia participar
não conseguia estar ali. Eu ia porque era obrigado Sim, família. e depois só queria ir para casa. E nisso fui crescendo. Aí quando chegou na adolescência, que eu estava já na União de Adolescentes, quando chegou um período, aí eu fiz, eu não quero ir mais. Aí eu disse, mas por quê? Eu disse, porque o que é que eu estou fazendo lá? Tipo, eu não danço, eu não bebo, eu não participo de nada, eu só vou e fico lá Sim, esperando a hora de voltar para casa. sim. Aí nisso teve uma dissensão, mas acabou sendo respeitado. Então, desde esse momento até hoje, sempre que tem qualquer evento da família, eu não participo. Ah, entendi. Aí por isso que, assim, aquele não é o meu lugar porque eu já não sou nem mais chamado. Por conta disso, da família toda. Aí nesse meio tempo, teve um evento lá na igreja, que foi da União de Adolescentes. Sim, E era que hoje em dia tem poucos, que não é um dia jovem, era um evento da União. sim. Era... Encontro. Não, era um evento que tinha para a União, que eu esqueci o nome agora. Projadem, não? Bom, eu não Um me recordo do evento da nome, enfim. União, um evento. que não Aí tinha, agora, tinha né? que chamar, Ok, tinha que chamar os pais. E nisso, isso foi bem interessante, Sim. eu vou contar. Tinha que chamar os pais e minha mãe foi, ela não era crente. E tinha um evento lá que era assim, você tinha que escrever alguma coisa e o pai que adivinhasse ia ganhar um prêmio. sim. Os pais tinham que adivinhar quem era o filho. Sim. De todo mundo. A minha mãe, quando viu o papel, ela disse, essa aqui é do meu menino. Aí realmente ela acertou. Aí o escalado pegou, fez lá a dinâmica. Sim. E no final ela aceitou a Jesus. Amém, que bênção. Aí Olha, depois que desse coisa evento até hoje, aí ela faz parte da congregação aqui, eu também faço parte. Glória a Deus. Entrou nos órgãos, tudinho, e tá hoje, crente até hoje. Então, dentro dessa história de onde é o meu lugar, acabou acontecendo que ela foi convertida através E você? É isso. Glória a Deus. Minha gente, que coisa boa! Como foi bom escutar isso, Fernando. Deus abençoe sua vida, a vida da sua família, sua mãe, tá? Eu também me senti deslocada na faculdade, sabia? Eu fiz o curso de fisioterapia. E aí, quando eu estava no 7º período, eu tinha passado o 7º e iria entrar no 8º. Eu queria fazer dermato funcional. Só que os meus professores, eles entraram num complô contra mim. Tipo assim, porque eu ia de saia, porque eu ia de vestido longo. Eles diziam assim, a menina de vestido longo. A menina de saia. A menina que não usa brinco. A menina que, sabe, sempre era assim. E eu, como viajava, sempre viajei para cantar. Então, eles ficavam dizendo, a menina que falta. A menina que viaja para cantar, né? A cantorinha. Eles sempre diziam isso. Aquilo me incomodou tanto, tanto, que eu disse assim, esse lugar não é para mim. Aqui não é o meu lugar, eu não quero isso para minha vida. Eu já estava também desgostosa pelo salário, por outras coisas que eu estava vendo sobre fisioterapia. Mas eu disse, não é para mim, e eu tranquei minha faculdade. Eu disse, isso aqui não é para mim. Tranquei e fui fazer outra coisa. Hoje é diferente. Na faculdade que eu estudo, hoje as pessoas, sabe, elas têm outra mentalidade. Que coisa boa, vamos orar, Maíra, canta aqui, Deus vai abençoar a gente, Deus vai fazer isso, sabe? A gente tem até o chá rosa lá na faculdade que a gente faz e com leitura da palavra, é como se fosse intervalo bíblico. E hoje é totalmente diferente, mas eu sofri isso na faculdade. É muito difícil quando eles estão todos contra nós. Então, eu me senti deslocada, tranquei minha faculdade. Eu tenho esse exemplo prático. O senhor tem algum exemplo também? Foram falados aqui de alguns ambientes, né? Sim. Igreja, família, escola. Eu vou dizer que em todos. Fernando. Eu vou falar de algo que eu sou, que talvez alguém aqui se identifique. Sim. Timidez. O tímido, ele sofre muito com essa questão de pertencimento. Tem a questão dos temperamentos, não sei se alguém já ouviu falar, mas tem o colérico, que é aquele positivo, né, que gosta. Ele tem pouca dificuldade de pertencimento porque ele já chega mandando, né?
Ó, essa cadeira tira daqui, fulano sai daqui. Então ele na verdade chega dominando o ambiente. Então ele não tem problema. O sanguíneo é o alegre, é o que está brincando, rindo, é a alma da festa, é aquele que está lá, já se enturma fácil. Tem pessoas, né, que conseguem conversa, puxar a conversa facilmente. Tem o melancólico, que é aquele todo sentimental, ao mesmo tempo que ele é muito poético, mas também se sente muito com qualquer coisa que aconteça. E o fleumático, que é o calmo. E aí eu digo que eu sofri muito porque eu sou tímido e fleumático. Então, chegar no ambiente para puxar a conversa, para poder me envolver, para mim, Maíra, isso era uma dificuldade enorme. Quem me conheceu da minha infância, adolescência, juventude, eu comecei a praticar e desenvolver esse hábito de me pertencer, de entrar em um ambiente, seja na igreja, na escola, na faculdade, após começar a dirigir campanha, por incrível que pareça. Porque eu era aquela pessoa fechadona, sabe? Que chega, só dá a paz do Senhor e entra de longe assim. E a gente julgando, olha como é o filho do pastor, Então, sofri muito com timidez. Já sofri, assim, alguém dizer, me permita dizer, ele é besta. Ele não quer falar, não, com fulano, ele se acha. Não, passa e não fala. Era eu, hein? Mas, olha aí, ó. Eu julgando, né? Timidez, tudo que você quer, exemplo, você chega na igreja, você pega a sua Bíblia, você não quer que ninguém lhe veja. Alguém aqui é assim, não sei. Tem ali um tímido também, outra tímida aqui. Quer. Você pega a Bíblia, você passar no corredor até chegar onde o grupo jovem, onde a União senta, você corre e... Sentei, eu não quero ser visto, né? E chegou um momento de dilema para mim, digo, Senhor, tu tens algo na minha vida, tu me chamou, mas como é que eu vou fazer se eu sou tímido assim? Então foi todo um tempo de autoconhecimento, de você entender, eu sou assim, eu sou tímido. Eu tenho dificuldade de me encaixar nos lugares, de pertencer. Isso no ambiente cristão é difícil, mas por sermos irmãos, em algum momento até atenuado. Mas no ambiente não cristão, você sofre por ser tímido e por ser cristão, como você sofreu. Então, na faculdade também sofri por ser cristão e ainda sofri por ter uma cor de pele até mais escura, acredita? Na minha turma tinha eu e outra pessoa que era de pele negra. E a professora, por vezes, dizia. Ela falava, comentava, fazendo diferenciação. Então, era cristão, tímido, até negro neste ambiente. Então, eu disse, meu Deus, como me encaixar? Até o momento de eu parar, olhar para mim. Eu gosto muito de conversar comigo. Eu dizer, eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sei a minha qualidade. Eu sei quem eu devo ser. A timidez, ela não deixa de existir. Quem é tímido, eu tenho essa má notícia que se você é tímido, você vai ser sempre tímido. Mas vai chegar um momento que eu acho que o autoconhecimento vai levar você a lidar com isso. Então você lida para você pregar, para você cantar, para você apresentar, para você fazer o que for, tocar. Enfim, você vai lidando e isso ajuda. E você vai se inserindo nos ambientes. Esse é o fator pessoal. E tem um outro fator, é que a gente pode, e aí eu quero dar esse conselho a vocês, a gente pode criar um ambiente favorável ao pertencimento. O grupo jovem, que você faz parte, a união, a igreja, é um ambiente favorável a isso? Maíra, eu lido com jovens que conversam comigo, alguns vão congregar lá conosco no Templo Central, e já tive a oportunidade de conversar com alguns deles, e eu perguntei, por que você está vindo? E ele disse, eu não me encontrei no lugar em que estava. Terminou o culto, não tinha ninguém que falasse comigo, eu não consegui desenvolver nenhuma amizade e tal. Eu disse, tá certo, vamos trabalhar isso aí, vamos tentar. E eu sempre digo aos meninos lá, gente, criem um ambiente favorável. Chegou alguém, pergunta de onde é, como é que está, conversa, vai criar aquele vínculo. Pega o WhatsApp, pega lá o perfil, o arroba do Instagram, começa a seguir, chama, vai comer uma pizza, para conhecer, tem que chamar também, para ter esse ambiente de pertencimento. Se me perguntar, evangelista, isso aí é o mais importante na vida cristã? Não é. A vida cristã é devoção, é oração, palavra, isso é o importante. Sim. Mas esse acessório do acolhimento do pertencimento torna tudo mais fácil, vou usar essa palavra, mais leve. Sim. Você serve a Deus com mais leveza.
Eu sou professora da escola dominical da classe juvenis e aí a nossa temática desses dias foi sobre fé e obras. E aí eu estava falando para ele, a fé sem obras, as coisas têm que andar tudo ligadinhas, Sim. tá? Não é somente obras, não é somente fé, então tem que andar ligado. E eu falei assim, obras também é ligar para o outro, é doar seu tempo, Sim. né? Então, se às vezes você não tem um dinheiro para dar uma cesta básica, você não tem um dinheiro para fazer o acolhimento de forma material em relação à vida daquela pessoa, mas você tem o seu tempo, né? Então, muitas pessoas, elas na igreja, elas se sentem rejeitadas porque a gente tem o pensamento do filho pródigo, mas a gente também tem o pensamento de quem estava dentro da casa do pai, Sim. né? E estava ali dentro e disse assim, é o quê, menino? Ele tá chegando e já vai ter... Como é a história? Eu nunca... Pai, ei, eu tava aqui o tempo todo. Eu sempre fui, eu sempre obedeci, eu sempre fiz as coisas tudo certas. Então, agora o senhor tá fazendo um negócio desse? Sabe? Então, existe também o sentimento do outro lado, de quem tá dentro. Como lidar com esse tipo de sentimento? Porque chega, né? Dizer assim, chegou agora, tá querendo sentar ali, olha. É ou não é? Como lidar com esse tipo de sentimento dentro de nós? Dizer assim, Deus, me segura, Senhor, para eu morar no céu, sabe? Como lidar? Quando a gente detectar esse sentimento, como bloqueá-lo? Como dizer a ele, não. É a outra perspectiva, né? A gente falou do filho pródigo, agora o irmão que nunca saiu. Sim. Mas eu acho interessante a resposta do pai ao filho que ficou. Ele disse, meu filho, todas as minhas coisas são tuas. Então eu estava dizendo, você estava aqui, você nunca saiu de casa, mas tudo isso que teu irmão está voltando, está recebendo, você tem direito também. Ou seja, ele estava dentro da casa, tinha acesso a tudo que o irmão dele estava recebendo agora e não estava usando. Ele não estava desfrutando. Qual foi o problema do filho chamado pródigo, né? Não foi ele pegar a herança. O problema dele foi pegar antes do tempo e pegar e gastar de forma errada. Mas era dele, o momento chegaria. O filho que ficou, eu não digo que ele errou igualmente, mas ele poderia ter aproveitado mais nesse tempo, todo esse tempo. Porque ele estava lá, ele estava vivendo, mas não estava desfrutando da presença do pai, do que o pai tinha. Então, falando no nosso contexto, a gente que já está na igreja, que está vendo novas pessoas chegarem, a gente tem que ter consciência de tudo que já temos, que Deus nos dá. E que também, igualmente, está dando a outra pessoa. Não é? Se alguém chegou agora e já está ali sentando na primeira fileira, já está sendo honrado, a gente tem que entender uma coisa, que Deus tem um tempo para cada um. Sim. O tempo que Deus tem na tua vida, Maíra, não é o mesmo tempo comigo. Tem algumas coisas que são mais rápidas, outras vão demorar. O tempo é com Deus. Eu estou agora com 33 anos de idade. Já pela misericórdia de Deus, o pastor nos chamou, estamos cooperando como evangelista da igreja. E alguém diz, meu Deus, tão novo, numa função dessa. Deus tinha falado, Deus usou uma pessoa para mim, uma época que eu estava com uma crise emocional muito forte, e crise hipertensiva também, e Deus disse, tudo isso que você está vivenciando é porque o que eu tenho contigo é muito rápido, eu vou fazer muito rápido. E ele fez, já tem outras coisas que ele está demorando a fazer, então tem um tempo para tudo e para cada pessoa. A gente não pode, gente, se medir, voltando à questão da comparação. Sim. Poxa, eu estou aqui, fulano chegou agora e já é. Não. Deus tem um tempo para cada um. Sempre quando a gente fala de pertencimento, a gente tem que voltar a olhar para a gente mesmo, olhar para dentro de nós e dizer como é que Deus me vê? O que é que Ele tem para mim? Quando a gente tem segurança do que a gente é, isso aí resolve muita coisa, ter segurança. A gente vive numa geração, Maíra, que isso está em falta. O autoconhecimento, vivemos uma geração de pessoas inseguras, pensando que sempre alguém vai ocupar o seu lugar, pensando que o outro está fazendo melhor, pensando que poderia estar no lugar do outro, o problema da inveja, né? Por que ele, por que não eu? Né? Mas quando você sabe quem é em Cristo e para que Deus lhe chamou, você não se preocupa com isso, não. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou estar aqui, eu estou no corpo de Cristo e estou no corpo de Cristo com essa função.
E vão ter outras pessoas que vão ocupar outras posições no seu tempo, ao seu modo, mas também fazem parte. É consciência de que, para que Deus chamou. Às vezes a gente diz assim, o irmão não está sabendo nem pregar. Se me colocassem ali, eu estava pregando melhor do que ele, que eu tenho uma mensagem, olha, já de muito tempo. Aí Deus pega e brada, né, falando pra gente. Mas se eu te colocasse ali, talvez tu nem ali estivesse. Talvez tu nem tivesse força para estar ali. Sim. Sabe? Porque às vezes a gente diz assim, hoje se eu fosse o dirigente da União, tu ia ver como ia ser. Quando na realidade, se tivesse um traçado assim para tu ser o dirigente, tu nem estava fazendo nem a metade. Eu tive uma experiência interessante que eu tive que aconselhar um jovem. Em um outro local que eu cooperei com o pastor, aí um jovem, eu dirigia um grupo de jovens e ele chegou e falou de várias ideias que ele tinha. E ele, na sinceridade dele, disse assim, o senhor está muito parado. Se eu tivesse aí no lugar do senhor, o senhor ia ver o que eu ia ter. E teve a coragem de dizer, né? Digo, tá certo, muito bem. Eu sou, sim, senhor. Tá bem, eu disse, filho, veja só, que bom que Deus colocou ideias na sua mente, na sua cabeça. Guarde elas, porque se elas tiverem que ser implementadas, vai chegar o dia que Deus vai abrir o caminho e vai lhe colocar. E quando Deus lhe colocar, se for da vontade dele, aí tudo que você está pensando em fazer, você faz. Mas enquanto não, fica aí. Eu tive que, com muita educação, dizer dessa forma. Mas a gente tem que ter essa percepção, acima de tudo, humildade. E acho que estar na igreja é a humildade de entender que tudo que a gente faz é por Deus. Se não fosse Deus, você estaria cantando? Nada. Se não fosse Deus, eu não estariam aqui, vocês não estariam aí. Nós dependemos dele. Repito, é consciência de propósito, consciência de saber onde está, o que é que você tem que fazer na casa de Deus. A conversa tá boa, tá? Tá ou não tá? Tá. Senão o pastor não vai voltar não, minha gente. eu já tô indo pro tempo central, já quase. Vamos eu já embora. tô, Jesus, o que é isso? O que tá acontecendo? Olha, a conversa tá boa demais e edificante ao extremo. Nós vamos continuar, mas esse bloco tá finalizando, mas nós continuamos, você fica aí no intervalo, mas antes, nós temos aquela adoração plena, dessa vez com a nossa cantora, Isley. Pai, eu sei que não mereço, mesmo assim percebo tua misericórdia. Pai, eu sou tão inseguro, mas tua presença me traz confiança. Às vezes penso em parar e quando percebo estou caminhando. Pai, eu sei que tua mão está me sustentando. Pai, eu tenho orado pouco, mesmo assim eu ouço o Senhor falando. Filho, eu estou contigo, sou o teu amigo, eu projetei o plano. Às vezes te encontro a me questionar, falando eu não quero mais continuar. A vida que eu levo já não dá pra mim, estou morrendo. Escuta o que Deus tem pra te dizer. Descansa, pois eu tenho o controle da situação. Sou teu pai, sou teu amigo, estás em minhas mãos. Eu não mudei, vou cumprir minha palavra. Descansa, pra fazer eu entro, eu tiro, eu mudo do lugar. Sou a porta, o caminho pra você passar. Eu garanto a vitória, se prepare pra cantar. Descansa,
orado pouco, mesmo assim eu ouço o Senhor falando. Filho, eu estou contigo, sou teu amigo, eu projetei o plano. Às vezes te encontro a me questionar, falando eu não quero mais continuar. A vida que eu levo já não dá pra mim, estou morrendo. Descansa, pois eu tenho o controle da situação. Sou teu pai, sou teu amigo, estás em minhas mãos. Eu não mudei, vou cumprir minha palavra. Descansa, pra fazer eu entro, eu tiro, eu mudo do lugar. Sou a porta, o caminho pra você passar. Eu garanto a vitória, se prepare pra cantar. Descansa o teu coração, aquele que te prometeu, ele não falha. Ele cumpre com todas as promessas que te fez. Tira as dúvidas do teu pensamento. Descansa, descansar. Jovens no coração de E é com o coração apertado que eu falo para vocês que nós chegamos ao nosso último bloco. Tá bom demais, não tá? Ah. Eles não sabiam se dizia ou se dizia tá bom. Vocês gostaram da gente ter recebido o evangelista Silas? Sim. Ele vai voltar mais vezes em nome de Jesus. Amém ou não amém? Amém. Tá vendo? Tá todo mundo aqui. Só não... Esse pessoal daqui, se todo mundo for pro Tempo Central, não vai dar certo. Fica em acampamento mesmo, viu? Sou suspeito para falar. Nós estamos refletindo sobre uma pergunta que talvez muitas pessoas elas já tenham feito em algum momento da vida ao longo do programa. Nós vimos que é possível nos sentirmos deslocados, rejeitados e até sem direção. Mas também entendemos que Deus, Ele continua escrevendo a nossa história. E é justamente sobre isso que vamos conversar mais, né? O evangelista Silas, ele trouxe várias experiências aqui pra gente e estamos conversando sobre as experiências dele, experiências dos jovens, as nossas experiências. Isli, você já passou por algum momento assim de deslocamento, de não se achar pertencente, de acontecer alguma situação? Você lembra? Você quer compartilhar? Sim. Até um pouco recente, né, pra mim. Eu sou da área de enfermagem, né? Trabalhei em bloco cirúrgico. E durante muito esse trajeto, assim, da correria, né, de bloco cirúrgico, você recebe ali aquele paciente, você não tem tanto tempo. E eu não sou muito, né, fleumática, eu sou mais sanguínea, né? Gosto daquele contato, né? Eu acho que eu e Maíra é muito parecida em relação a isso. E chega um tempo que você sabe que aquilo é a vida profissional, que o Senhor te deu entendimento para você estudar, né? Você procura sempre estar ali, você estudou para aquilo e você está trabalhando para aquilo, mas chega um momento que é como o nosso pastor disse, arde um fogo dentro de você, que você tem esse sentimento de dizer, será que eu estou no lugar certo? E eu recebia muitos convites, né, durante o meu horário de plantão de trabalho, e muitas vezes eu escutava meu esposo dizer, ele disse assim, amor, ore mais, porque às vezes quem está de fora consegue às vezes até ver melhor, né, para lhe alertar. Olha, os jovens vão dizer muito, que muitos irmãos da igreja, né, dizem muito isso. Procure ler mais a Bíblia, procure louvar mais aquele hino, porque às vezes quem está de fora encaixa bastante. E eu lembro que uma perspectiva dessa, eu passando por uma turbulência, né, de pensamento, será que eu devo continuar aqui? Não estou dizendo que não é para você estudar e não ser profissional na sua área, porque Deus tem suas particularidades, né? E eu pedi ao Senhor, disse, Senhor, se for para eu continuar aqui, o Senhor me direcione. Porque eu sentia aquela vontade de louvar durante o plantão e eu não podia, né? Aquele fogo, eu disse, rapaz, hoje era para estar num círculo de oração. Hoje era para estar em outro lugar. E isso foi batendo assim na porta, né, do coração. E eu disse assim, Senhor, se for a tua vontade, eu servir a tua obra, só para a tua obra, mas continuar estudando, fazendo como o Senhor tem cumprido as promessas,
façam um mover para me demitirem. Porque eu sabia que não iriam me demitir. Porque eu já várias vezes até comentava, eu dizia assim, chefe, que é muito minha amiga, as meninas, né? Crentes também lá. E elas diziam pra mim, Isli, aqui não é o teu lugar. O teu lugar é cantando, o teu lugar é louvando ao Senhor. A gente não consegue, tu trabalha tão bem aqui, mas a gente olha pra tu e vê assim, não é aqui. E eu dizia a ela, Claudinha, me demite, por favor. Porque se for tu me demitir, é a vontade do Senhor. Ela, agora não. E ela dizia assim, sempre isso pra mim. E eu dizia, meu Deus, quando é que vai ser? E chegou um momento, e no dia mesmo ela disse, olha, eu não tenho o que falar, eu sei que aqui não é o seu lugar. E eu segurei essa palavra, eu até gostei muito do tema, porque eu me encaixei neste tema, porque lá eu não sentia que era mais o meu espaço. E essa reflexão é muito boa. Quando ela disse isso pra mim, aqui não é mais o seu lugar. Eu não te vejo mais aqui. Eu sei que você tem seus planos com Deus e chegou o momento. Ela vai viver o que você tem pra viver no louvor. E eu saí dali alegre. Se eu pudesse falar em línguas estranhas, pulava dentro do hospital, ninguém ia entender nada. E eu estava muito alegre porque foi o Senhor que fez isso e a coisa maravilhosa aos nossos olhos. E eu creio que eu me senti muito, né, com esse pensamento, mas estou eu aqui, né, fazendo ID agora, né? Que bom, glória a Deus. É aquilo que a gente fala sempre. O pastor, ele tem a formação dele, profissional. Sim. Você tem sua formação profissional, eu tenho a minha formação profissional, mas a gente está fazendo aquilo que Deus nos direcionou, né, pastor, para sermos. Sim. Agora, eu fiquei pensando nas pessoas que tomam uma decisão errada, né? Vamos dizer que a pessoa ali tomou a decisão errada e ali deu errado, né? E a pessoa diz assim, oh, meu Deus, deu errado para mim e eu vou ter que voltar tudo de novo? Como lidar com esse tipo de sentimento, né? Da própria escolha da pessoa, porque às vezes a gente espera de Deus uma resposta. E às vezes Deus não vem com a resposta. E a gente não espera, né, a resposta do Senhor. E a gente toma a decisão na frente. E às vezes a gente também não estava aguentando, a gente não queria mais aguentar, a gente, não quero mais, tá tudo bem, tchau, vou embora. E ali aquela decisão foi errada. Mas como lidar com esse tipo de frustração? Para eu voltar. Eis o desafio. Pergunta sensível, né? Mas vamos lá. Quando a gente toma uma decisão, vai para um lugar, ou está em um ambiente, ou em um relacionamento, e que ali a gente viu, como Mayra disse, deu errado. Não é. Você percebe que tomou uma decisão errada. Como fazer para voltar? O bom é que sempre na estrada de caminho para o céu, sempre existe um retorno. Eu não digo que o caminho para o céu é um caminho que a gente volta, não. Mas nessa caminhada a gente está sujeito a falhas. E sempre há uma possibilidade de retorno. Se viu que tomou uma decisão, que foi para um ambiente, que entrou em um relacionamento e que está errado ali, que você não está se sentindo bem, pertencente, você não está confortável, não hesite em pegar o retorno e recomeçar. Isso se aplica a tantos contextos, muitos, que não dá tempo de falar de todos eles aqui. Mas eu vou falar de dois que tem muito a ver com o que vocês jovens passam e a gente lida no dia a dia na igreja. Um dia uma moça me procurou minha esposa, falando que estava em um relacionamento, em um namoro. Conheceu um rapaz, começou a conversar e namorando, só que depois começou a namorar, foi conhecendo melhor e viu que, poxa, não é isso. E acho que na cabeça de alguém que está em um namoro ou noivado e que não está se sentindo bem, vem aquele pensamento, poxa, eu já falei, já estou namorando, já assumi um compromisso, quando é noivado eu já estou com aliança no dedo, e fica pensando, mas não tá, ao mesmo tempo que não se sente bem, não se sente pertencente, não se sente satisfeito. E aí? E essa pessoa nos procurou nessa dúvida, ela não sabia o que fazer. Será que eu tenho que honrar isso e tenho que me casar? Aí eu digo, não. Até que a morte os separe, é no casamento. Enquanto não, você tem o direito de pensar, escolher, e se viu que deu errado, retorne. Não existe. É melhor retornar enquanto há possibilidade do que casar e sofrer para o resto da vida.
Quando a gente toma uma decisão errada, Deus sempre tem um escape. Para todo pecado há perdão. Quando a gente fala da blasfêmia do Espírito Santo, que não há perdão, é o caso de alguém que pela sua ignorância, pelo seu estado mental de ignorância, ela mesma não se permite ser perdoada por Deus. Mas para todo erro, falha, pecado, ou mesmo uma decisão que você toma e que não é a decisão correta, tem um retorno. Então, se eu estou em um namoro, estou em um noivado, não me sinto pertencente, não me adequei à família do outro, pegue o caminho de volta. E é o que é que eles vão pensar? Eu digo sempre, namoro, noivado, você tem que pensar primeiro no seu relacionamento com Deus. Você precisa estar bem com Deus. Não, e a gente sempre pensa no outro. Pense primeiro em você, no seu relacionamento com Deus. E se não deu certo, respeitosamente, termine ali e retorne. Há sempre o caminho. Segundo contexto, há pessoas que na caminhada cristã tomam decisões que são decisões erradas e chegam a falhar. E vamos falar agora aqui de algo que é chato, mas precisa ser falado. Vamos falar do pecado. Há jovens que vivem dilemas sérios, cometem um erro, cometem algo que não deveriam cometer, pecam e ficam com aquilo guardado dentro de si, dizendo, eu vou segurar isso até o fim, porque se eu disser, eu vou passar por alguma medida na igreja, será que eu vou ser corrigido? O que é que as pessoas vão pensar de mim? A pessoa fica vivendo em um incômodo, o pecado gera o sentimento de não pertencimento. Você está em uma união, um grupo jovem, está na igreja, mas o pecado tira este sentimento porque você não está em comunhão. E foi uma coisa que o senhor falou no primeiro bloco. A única coisa que pode te afastar de Deus é o pecado. É o pecado. Uma pessoa que vive na prática de pecado e não o confessa, ela nunca vai se sentir bem. Por mais que ela seja culturalmente, historicamente, criada na igreja, carregue a Bíblia, use a roupa cristã de um crente, mas algo que está ali dentro não se encaixa. Uhum. Uma hora ou outra você não vai aguentar viver aquilo por muito tempo. E jovens vivem esse dilema, seguram e dizem, se eu abrir a minha boca, eu vou acabar a minha vida. Eu preciso ser muito claro e dizer, não vai acabar a vida. Provérbios 28:13, a palavra de Deus diz assim, o que encobre a transgressão nunca vai prosperar, mas quem confessa e deixa, ou seja, quem pega o retorno, alcança a misericórdia. Então há pessoas que dizem, rapaz, se eu disser, e ficam nessa situação e não falam, tem medo de serem expostas à vergonha. Rapaz, se eu contar E é um outro detalhe que se há alguma falha, se há alguma questão que você tem que falar, fale a quem tem maturidade e responsabilidade para tratar. Não, fulano é muito minha amiga, meu amigo, eu confio. Mas será que tem maturidade para tratar aquilo ali? Pastor, e as pessoas hoje em dia estão confessando ao ChatGPT, né? Sem comentários. Tanto o chat quanto aquele... Porque eles não podem, né? Porque não mexe, né? Porque ele está sempre te apoiando, sempre no positivo, né? Em relação a isso. Sim, existem... Eu nem sabia, mas um jovem procurou e disse... Eu fui para uma viagem de outra igreja, de um grupo religioso que ele foi, e disse lá a gente fez uma dinâmica de grupo. A gente se reuniu e cada um começou a contar uma falha, um erro, e de repente a gente pegou um balão, soprou e soltou. Então aquele balão que a gente soltou é como se o pecado tivesse ido embora. E, gente, se resolve assim não. Pecado tem que ser confessado. Eu sei que é um assunto que eu disse, é chato. Mexeu ali no negócio. Não é chato, porque é a palavra. Eu vou fazer essa correção. É sensível. Mas se a gente não fala disso, gente, a gente tem que sentar e conversar sobre isso. É porque hoje entrou a psicologia... Desculpa, pastor. Hoje entrou a psicologia e tem uma parte da psicologia que fala exatamente disso, né? Que é o DBT. Que ele faz você pensar naquilo ali, no que você estava... no que você passou, no trauma que lhe foi trazido, que foi trazido para você, e aí você pega aquilo ali, ou escreve, ou coloca em algum lugar. Então, eles estão usando de práticas psicológicas
dentro da igreja. Eles estão usando de práticas psicológicas, tanto psicológicas quanto do coaching, né? Sim. Para tentar manipular o que... Não sei nem se existe essa palavra. É totalmente assim... Gente, são pessoas, são vidas, sabe? E a gente está tratando, eu sempre digo, gente, psicologia não é espiritual. Assim, não é espiritual. A vida espiritual é uma coisa que tu vai dar conta, que Deus vai dizer assim, Sim. minha filha, o que foi que tu fizesse com a alma do teu irmão, né? Diferente do que eu faço ali na psicologia, que é dentro de um consultório, do que eu, sabe, das normativas que eu aprendi ali na faculdade, da ciência, enfim. É alma. Claro. A gente está falando de almas, De salvação, de salvação. eternidade. E aí a gente precisa ter esse cuidado. Há pessoas que, lidando com jovens, adolescentes, eu gosto muito de prestar atenção nas ausências e nos distanciamentos, porque eles falam muito. Alguém que está muito distante, alguém que está muito ausente. Pode ser por doença, pode ser trabalho, pode ser porque não está bem com a família, alguma situação, pode ser tudo isso. Mas há casos que a distância e a ausência é porque tem algo ali. O pecado gera isso, o não pertencimento, não é? Mas a melhor forma de resolver, é, como eu estava dizendo, é você confessar quem tem que confessar, procurar um aconselhamento, procurar resolver isso e voltar. E quando retornar, resolveu aquilo ali, porque o que resolve isso aí, dessa situação que a gente está falando, se chama o sangue de Jesus Cristo. Lá em João está escrito, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Só isso resolve. Então, pegou o retorno, voltou, procure andar no caminho correto, e aí vem o outro lado, que com quem erra, como é que a gente trata? O que a gente faz? A gente estende a mão para dizer, poxa, tu errou, mas está de volta? Resolveu? Vem cá. Ou será que a gente, vou usar essa expressão, crucifica a pessoa pelo resto da vida? O que é que a gente faz? Existe esse outro lado. Eu falei aqui da pessoa tratar pessoalmente a situação, e o outro lado é a gente trazer de volta e fazer igual o pai do filho pródigo. Vem cá, me dê um abraço. Resolveu? Resolver. Tome aqui a roupa, tome aqui a sandália, coloque o anel no dedo e vamos para frente, vamos seguir. Porque tá tudo apagado, né? Está tudo resolvido. Né? Em Cristo, como foi dito, né, hoje, em Cristo sempre tem um recomeço. Glória a Deus. E já partindo assim para o finalzinho, eu não queria que terminasse não, viu, minha gente? Mas já partindo para o finalzinho, qual é o conselho que o senhor tem para a juventude? O senhor estando tão perto, né? E a gente já querendo tudo para o tempo central. Qual o conselho que o senhor traz para a gente, pegando aí essa temática, sabendo de todas as vivências e experiências que o senhor tem, qual o conselho que o senhor deixa para quem está aqui e para quem está em casa? Eu quero começar esse conselho dizendo que o tema de hoje, falando sobre pertencimento, você se sentir parte de um grupo da igreja, eu vou contar uma experiência minha. Na minha timidez, eu sempre tive muitas perguntas na minha mente, dúvidas, indagações, e uma delas era, como eu já disse, sou filho de um pastor, e eu ouvia meu pai, ele contava as suas experiências, e eu, na minha mente de adolescente, jovem, eu dizia, eu nunca vou chegar nesse nível, eu nunca vou alcançar esse patamar. Essa história, meu Deus, você se comparar com o próprio pai e perceber que nunca vai chegar ali. E um dia eu levei isso para o altar, eu orei. E quando eu estava orando, eu lembro, foi uma madrugada, a presença de Deus desceu no quarto e eu senti Deus falar comigo, e Deus falou algo muito curto comigo. Deus disse assim, para pessoas diferentes, eu tenho histórias diferentes. Para pessoas diferentes, eu tenho histórias diferentes. E eu peguei aquilo ali que Deus me falou e disse, eu preciso construir a minha própria identidade. Eu sou filho de alguém, mas eu preciso saber quem eu sou. Porque essa é a chave para o pertencimento. Quando você sabe quem você é, em qualquer ambiente que você chegar, você vai estar tranquilo.
independente do que alguém pense, independente de alguém aceitar ou não, independente do problema da comparação, se eu sei quem eu sou, se eu sei o que eu faço, o que eu fiz, eu estou bem, eu estou seguro, né? Querido, você que nos assiste, talvez viva esse momento de indecisão, de dúvida, de não se sentir pertencente. Existe um ditado popular que as pessoas dizem, né, assim, de alguém que não tem identidade própria, não tem opinião própria, é um Maria vai com as outras, né? Não seja isso. Seja alguém que sabe quem é, sabe o que faz, sabe o que Deus colocou no seu coração, tem a sua própria identidade. Isso aí vai lhe ajudar para você seguir, para você continuar, para você poder viver a sua vida cristã com leveza, com segurança, sentindo-se pertencente. Deus, o que Deus disse a mim, eu digo para você, Deus tem uma história específica com você. Para cada um de nós que estamos aqui no programa, Deus tem uma história particular com vocês. Cada um aqui, Deus tem uma história com o Fernando, que é específica de Fernando, e é diferente da história de Isli, de Maíra. Deus vai tratar com cada um de uma forma específica. Nunca queira ter a experiência que o outro teve, viver o que o outro viveu. Queira viver o que Deus tem para que vocês vivam. Viva o que Deus preparou para você. Viva aquilo que, sempre que orar, diga, Senhor, o que é que tu queres que eu viva? O que é que tu queres que eu passe? Qual é a situação que eu preciso vivenciar? O que é que tu queres forjar em mim, no meu caráter, na minha personalidade? O que é que eu preciso ser moldado? E somente o oleiro, aquele que coloca os dedos no vaso e sabe cada detalhe, cada curva, que sabe cada momento, só ele que vai saber onde trabalhar em você. Que hoje a gente possa se render, você que nos assiste possa se render a Deus e dizer, Senhor, eu estou curvado diante de Ti, eu me prostro, faz de mim o que quiseres. Me diz quem eu sou. Tem uma música, né, que é a parte da letra que diz assim, diz que amado sou, sem que me sinta assim. Deus vai dizer a você quem você é. Deus vai mostrar a você a sua própria identidade, porque na hora que você passar pela prova, e talvez você já esteja passando por ela, o que vai dar a você segurança para você atravessar e chegar bem do outro lado, primeiro, é a sua confiança em Deus. E segundo lugar, você saber quem você é. Quando Jó experimentou os ventos que vieram sobre ele, sobre a sua família, sobre os seus bens, que perdeu tudo, Jó teve que lidar com muitas palavras. Jó teve que ouvir da boca da mulher dele dizer, amaldiçoa teu Deus e morre. Ouvir dos amigos deles dizerem, tu estás em pecado, Jó, muda isso porque tu pecou, tu está passando por isso porque cometeu um pecado. Mas Jó, em todo momento, se você ler o livro de Jó, ele mantém uma segurança e diz, não, eu sei da minha vida. Ele chega um momento de dizer, Deus, eu queria que tu me levasse ao tribunal para eu colocar minhas razões diante de ti, de quem eu sou. Segurança, identidade pessoal, até o ponto de Deus conversar com ele. Então, confia em Deus. Não há noite difícil que não passe, ela vai passar. A confiança em Deus vai te dar força para você chegar do outro lado. E em segundo lugar, tenha a sua própria identidade. Hoje é dia e é momento da gente agora olhar para dentro de nós e dizer, Senhor, o que é que eu preciso melhorar? O que é que eu preciso ver dentro de mim que eu ainda não vi, que eu ainda não enxerguei e que eu preciso fazer, que eu preciso descobrir para viver bem, ter a própria identidade. Se você segue assim, Deus vai te ajudar a viver cada momento da vida. Glória a Deus. Eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Vocês recebem também? Amém. Pastor, obrigada. Eu já quero agradecer ao Senhor por o Senhor ter se disponibilizado, ter vindo, ter acolhido a gente aqui também, que a gente está todos se sentindo muito amado, não está? Sim. Muito obrigada, pastor. Que Deus abençoe a vossa vida, que Deus lhe dê força, mais ousadia, que Deus continue abençoando o senhor e a sua família. Amém, Maíra. Minha gratidão a Deus, ao nosso pastor presidente, que nos permite estar aqui, a toda a direção da Rede Brasil, a você que está apresentando um programa. Parabéns pela apresentação. Obrigada, pastor. Deixou todo mundo aqui à vontade. Aos queridos que vieram ali da área 40, foi muito bom estar com vocês aqui, com Isla e os músicos.
É uma bênção, sem palavras. Amém. Sem palavras. Obrigada, Isli, por estar conosco, por ter aceitado nosso pedido, nosso convite, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Aos músicos aí por ter se disponibilizado também. Amém? Eu que agradeço, né? Pra mim foi uma honra estar aqui, né? Matar um pouco da saudade, né? A gente adquirir mais essas aulas de hoje, né? Esse estudo, né? Foi uma honra pra mim também estar com você, minha amiga. Matar um pouquinho a saudade, né? A gente fica orando uma pra se encontrar, né? E Deus proporcionou isso. Agradeço também ao nosso pastor. A toda a Rede Brasil, toda essa produção. Gente, aqui a gente tá se sentindo em casa e não quer que acabe mais. É verdade. A gente poderia levar para vigília, viu? Obrigada a vocês, né? Se não fosse a juventude, a gente não estava no espaço jovem. Muito obrigada a vocês que saíram de casa, que aí se arrumaram, ficaram todas bonitas, cheirosas. Vocês, muito obrigada por estarem aqui. Deus abençoe a vida de vocês e que vocês possam sair daqui hoje cheio do conhecimento de Deus e cheio dessa sabedoria para praticar o que foi ensinado a gente neste dia, né? Todo mundo assim, né? Gostaram? Sim. Estão com vontade de vir de novo? Sim. Eita, que coisa boa. E a você daí de casa, que ficou até aqui com a gente, muito obrigada por ter ficado com a gente. A gente é muito feliz por ter você aí. Você também que é internauta e também está assistindo pelo YouTube, comenta aí, deixa seu comentário aí embaixo e fala do que você aprendeu e do sentimento que você tem através, né, dessa adoração aqui, do que a gente está conversando e do que a gente está entregando a Deus nesse momento, nessa hora. Muito obrigada pela tua participação. O Espaço Jovem, ele já está no final, mas antes você vai ficar com esse louvor maravilhoso da nossa Isli. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Pois eu sei quem tenho crido, também sei que és poderoso pra fazer infinitamente mais, pra fazer infinitamente mais, pra fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, infinitamente mais do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo que sonhamos, infinitamente mais.